Olá. Câmara e Senado aprovaram um projeto que autoriza a prática da ortotanásia no Brasil, ou seja, autoriza os pacientes terminais a abrir mão de tratamentos difíceis ou dolorosos para morrer em casa. O projeto é do senador Gerson Camata, nosso convidado para esse programa Argumento, e conversa com a gente não só sobre esse, mas também sobre vários outros projetos desses 24 anos como senador, né, senador? Obrigado por conversar com a gente. Qual a importância da ortotanásia? Por que o senhor dedicou grande parte do seu mandato aqui a defender essa causa? Pois é, foram 15 anos. Os médicos estão pedindo, porque, na verdade, o que o projeto faz? Não é crime o médico aplicar recursos superiores para manter uma vida que não tem mais jeito. Então, o médico tinha medo de desligar uma mangueira, mesmo com a pessoa em estado de coma, né? Então, agora, se ele fizer isso, né, para que o paciente tenha, como o Mário Covas teve, como o Papa João Paulo II teve, uma morte digna, tranquila, casa, ele não comete mais família. crime, não é mais crime isso. Então, ele descriminaliza esse comportamento. Os médicos não faziam porque tinham medo. De serem acusados de assassinato. Agora, o projeto ele é muito tranquilo. Precisa 2 médicos atestar o estado terminal e o consentimento do paciente ou, na ausência dele, ou estando ele em estado de coma, 2 parentes próximos. Então, quer dizer, tem toda a segurança para que não ocorra qualquer problema. E os médicos mesmo querem isso. O projeto demorou muito, porque os grandes hospitais, né, que têm essas UTIs caríssimas, custam R$5.000 por dia, não queriam o projeto, porque eles põem um rico lá dentro, 5 mil por dia, o rico fica lá uns 3 meses, foi um faturamento extraordinário. Então, quer dizer, eles não queriam o projeto. Houve um lobby contra e tal, até que conseguimos passá-lo aqui no Senado, com 12 anos, e agora com 13 anos, 14, está passando na Câmara. Enquanto isso, era tão urgente isso, que a Assembleia de São Paulo fez uma lei que foi considerada inconstitucional porque a Assembleia não pode legislar sobre a vida humana. Depois, o Conselho Regional de Medicina também fez uma lei. Não pode um conselho legislar sobre a vida humana, que é privilégio do Congresso Nacional. Mas agora já vai para a sanção do presidente Lula. Agora a expectativa é, a partir da sanção, as famílias que têm pessoas com doenças terminais já à beira de enfrentar a morte, que essas pessoas possam optar por deixar os hospitais, abrir mão dos tratamentos. Com o atestado de 2 médicos e do paciente ou de 2 parentes próximos dele. Porque é bom distinguir que tem a eutanásia, essa é proibida e é crime. É aquela que você mata a pessoa sem que ela sinta. Depois tem a distanásia, que é aquela que arranca as mangueiras e deixa você morrer. E tem a ortotanásia, que é ortos, é direita, a morte correta, a morte direita, que é o projeto. Deixar o fluxo da morte natural, por assim dizer. Naturalmente, quando não tem meios de retê-lo. O senhor considera esse o seu principal projeto desses 24 anos aprovado? Tem um outro projeto meu que eu considero muito importante, foi aquele que foi dar no plebiscito das armas, né? Foi um projeto meu, foi sancionado também pelo presidente Lula, que disse a mim que eu sou o recordista de projetos originários do Legislativo, que ele sancionou. Esse projeto veio dado naquele plebiscito em que as pessoas entregavam as armas e recebiam até uma compensação financeira. Eu acho que o povo brasileiro acorreu bem entregando as armas, proibiu ter arma, só que eu achava que a polícia ia tomar as armas dos bandidos também. Quer dizer, nós entregamos as nossas e estou vendo que agora estão tomando, mas só no Morro do Alemão. Isso arrependeu? Não começaram a tomar ainda não. Sobre esse aspecto, até um dia eu disse que eu estava arrependido porque eu confiei na polícia. O povo, eu confiei, e o povo fez a parte dele. Agora eu confiei na polícia e não tomou, não. E que outra coisa o senhor faria diferente desses últimos 24 anos, já que a gente aproveita para fazer esse balanço da sua história política como senador? A única coisa que foi um fracasso meu, mas foi de todos os senadores do Espírito Santo, dos estados litorâneos. Não conseguimos acabar com os terrenos de marinha, que é uma instituição vinda do rei de Portugal, ficou no Império, que é aquela coisa de que a distância de um tiro de canhão de 33 metros, né, da maré alta pertence ao governo. Quer dizer, uma bobagem
que aquilo, quando o canhão atingia 33, hoje um foguete sai lá da Rússia, vem aqui, bate em Brasília. E as orlas de todos os estados brasileiros? Agora, por exemplo, há pouco tempo lá em Vitória, o prefeito Era Luiz Paulo fez uma praça. O Domínio da União chegou lá e disse, essa praça é federal, é a única praça federal do mundo. Não é praça municipal. Por que faltou, porque está no tempo. Por que tão Olha, difícil? lutamos, apresentamos projeto, aprovamos uma emenda, o governo não cumpriu. Eu acho que a fiscalização não quer. Fui ao presidente Fernando Henrique, fui ao presidente Lula, mostrei. Se o governo vendesse todos os terrenos, ele arrecadava 60 bilhões de reais e faria o maior programa habitacional para gente pobre do mundo. Mas também nem assim houve interesse. E é uma bobagem, atravanca o desenvolvimento, as cidades litorâneas não podem fazer plano urbano. Por exemplo, lá em Vitória, um rapaz lá fez uma escola de vela, de barco a vela, para crianças pobres, crianças humildes. Ele vai lá no morro com a van, traz os meninos, dá aula. Saiu até um menino que já foi campeão na Espanha da escola dele, menino da favela. Agora, mandou tirar porque não pode botar o barco na areia. Mas a areia não é lugar de botar barco perto do mar? Não, porque ali essa areia é da União. O senhor está botando o barco em cima de um terreno da União. Aí eu pedi, se podia, talvez a gente arranjava um recurso, fazia um subterrâneo e por baixo da areia guardava os barcos. Eu disse, não, por baixo o subsolo é da União também. Pronto. O senhor também é autor de um outro projeto. E agora projeto. quer ver outra que apareceu? Você não acredita, não. Tem um cara do governo aí querendo alugar a lâmina d'água. Então, se você chegar em Vitória, pegar um barco para ir pescar, você vai remando, você tem que alugar a lâmina d'água que o barco vai passando em cima, porque a lâmina d'água está nas 200 milhas e é do governo. Mas isso não é um problema só do Espírito Santo, em tese, do Brasil da inteiro. costa brasileira. Então foi um grande fracasso meu, do Almeida Lima, do Paulo Artung, do Renato. Todos nós apresentamos projeto aqui e não conseguimos. E das conquistas? Qual que o senhor acha que é hoje a maior conquista do Congresso? O senhor enfrentou momentos muito históricos, que fazem parte da história do Congresso. Na última legislatura a gente viu crise no Senado ser colocada junto à imprensa, a sociedade discutindo o papel do Congresso. Eu acho que o grande trabalho do Congresso foi a gente passar do regime militar pesado, duro, para um regime democrático sem dar um tiro. Passou liso, passou na política, passou no entendimento. Né? Isso foi um grande evento para o Brasil. Né? A Argentina, você viu quantas mortes para passar por regime democrático, tanto problema até hoje. O Uruguai foi um problema, está tendo problema até hoje. Né? A Bolívia, quantos morreram? O Brasil, que é o maior país da América Latina, com um regime militar consolidado, né? Bem estruturado, nós conseguimos passar, e eu participei dessas conversas com o Ulisses, depois com o Sarney, procurando os governadores na época da Arena, para tentar, até que conseguimos passar de um regime, com o Franco Montoro, que teve um papel impressionante, o Tancredo, de um regime militar para um regime civil, uma democracia ampla, sem dar um tiro, sem morrer um brasileiro. Senador, ainda há projetos, alguns projetos do senhor em discussão na casa, embora o senhor vá deixar o Congresso, seus projetos seguem em discussão. Um deles bastante polêmico e que gera muita comoção junto à sociedade, que é a castração química dos pedófilos. Qual a sua expectativa para a discussão dessas matérias? O senhor acha que... Eu digo aqui o seguinte, toda lei que é para favorecer bandido, ela passa rápido. Mas lei contra bandido aqui é difícil, infelizmente. Você sabe que um cara, outro dia, condenado a 90 anos de prisão, porque matou uma moça, um rapaz enterrou embaixo da escada, 90 anos. Com 4 anos e meio já está dormindo em casa. Se ele quiser, ele foge. Que diabo de lei é essa? Tem que ter, pelo menos cumprir 30, 90, um terço. Bem... Mas aí, enquanto eu apresentei minha lei, já tem 6 anos, tramitou aqui, entrou a castração química. Na Itália, a Itália já tinha, a França já tinha, a Inglaterra já tinha, entrou na Catalunha, plebiscito na Espanha, plebiscito em Portugal, plebiscito na Áustria. A República Checa aprovou mais.
a castração química por plebiscito, e se o cara reincidir, a castração mecânica. Corta o trem dele fora e dá para os cachorros comer. E diminuiu 86% os casos de pedofilia no Canadá e na República Tcheca. O senhor continuará trabalhando por esses projetos? Não, eu vou pedir a alguns senadores que fiquem, que pensam como eu, como o Crivella. O Crivella fez um relatório, o Crivella é um filósofo, é um teólogo. Ele fez um relatório sobre esse projeto impressionante, citando teologia, filosofia, ética. É impossível uma pessoa ler o relatório e não ficar a favor do projeto. Vou pedir a ele. E aí a expectativa é, eu acho que o Brasil precisa, porque estão aumentando os casos. Não adianta você ficar falando, pedofilia, se você não pune, não adianta. E está provado cientificamente que o pedófilo não se corrige. Ele não pode ficar preso 40 anos, no dia que ele sair, ele volta a praticar pedofilia. Senador, é claro que o nosso programa de 10 minutinhos é curto para 24 horas, anos de história. Estou à disposição para outro dia. Aqui do Senado, nós está convidado para vir conversar com a gente mais vezes. Vou pedir para o senhor encerrar brevemente falando sobre sua expectativa nesse novo momento do Congresso e da sua história de vida. Olha, eu estou saindo, é claro, desejando que o Congresso retome o seu caminho, é importante. Às vezes a pessoa diz, mas o Senado, o Congresso... O Senado, o Congresso é um perfil da população brasileira. Porque o Tiririca é analfabeto. Tem analfabeto no Brasil, eles têm que ter um representante, embora eu ache que ele não seja. Porque o fulano é feio? É feio. Porque o fulano é homossexual? Tem homossexual no Brasil. Então ele tem que ser um perfil, um corte, um perfil da sociedade brasileira. Tem defeitos, mas tem muito mais virtudes do que defeitos. Às vezes, um erro de um congressista, ele se atribui ao Congresso inteiro. Mas eu conheço aqui a maioria das pessoas que são corretas, direitas, trabalhadoras, pobres, muitos, pobres, e que nunca tiveram a tentação de botar o dinheiro a mão no dinheiro público. Então, até uma vez o Papa João Paulo II, falando em Viena aos jornalistas, ele disse, por que vocês só publicam as coisas erradas? Por que vocês não botam no jornal a vida daquelas pessoas honestas que prosperam a vida toda no bem? Esses não saem no jornal. Mas se ele der uma deslizada, uma escorregadinha, ele vira o vilão no jornal, né? Então tem que dar também exemplo das pessoas boas para o Brasil ver. O senhor está emocionado, né? Deixando essa história. O senhor mencionou a Itália, o senhor que também trabalhou por uma boa ligação do Brasil com a Itália, a conexão, Dia Nacional do Imigrante Italiano, né? Agora eu estou fazendo um grupo de industriais italianos que vão ao Espírito Santo, vamos fazer um congresso Itália-Espírito Santo, para levar investidores italianos em muitas indústrias que nós não temos. Por exemplo, geladeira, fogão, muita indústria que o Espírito Santo não tem, que o Espírito Santo tem vocação industrial, porque tem lá o aço, o ferro e tudo, e energia elétrica abundante. Senador, muito obrigada por essa conversa. Que bom. Nós conversamos nesse programa com o senador Gerson Camata, que falou para a gente sobre alguns dos projetos dele, alguns já aprovados pelo Congresso, como o projeto que autoriza a ortotanásia no país, outros em discussão, como o que prevê a castração química de pedófilos, e da sua história política dos últimos 24 anos aqui no Senado. Você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente ou ver de novo este programa, anote o endereço na internet, www.senado.gov.br/TV, na opção Argumento. Tchau, até a próxima.